Hola, personas lindas, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Yo soy la maestra Lucimar. Hoy estaremos hablando a língua espanhola com vocês. Ok, pessoal? Tudo bem? Como estão? Eu estou muito bem, é um prazer. É um prazer conhecerte, é um prazer estar hablando a nossa classe. Vamos nesse momento que entender um pouco, vamos estudar um pouco de língua espanhola. É sempre uma satisfação muito grande e vamos juntos, tá? Convido vocês a interagir, vamos participar da nossa aula e nesse momento nós vamos falar de saludos. Saludos e despedidas em espanhol, um assunto bem gostoso, bem prático, bem tranquilo. E aí, professora, mas eu não, aquele negócio de espanhol, esse negócio é meio complicado. Não é nada complicado, é gostoso, é tranquilo, é bem fácil o espanhol, tá? Muito bem, estamos diante de pessoas, o nosso dia a dia aí é movido de conversação, de saudações, despedidas, diariamente, né? Diariamente, desde a hora que nós acordamos, nós já manifestamos palavras de saudação uns para com os outros, saímos de casa. Então, nós temos, né, graças a Deus, nós temos a cultura de estarmos nos comunicando cordialmente, saudando uns aos outros. Em espanhol, então, nós vamos ver, tá? Algumas saudações, como buenas tardes, buenas noches. Quando nós vamos falar, nos despedindo, hasta la vista, hasta luego, tá? Então, nós vamos utilizando o quê? Os termos também, né, em saudações aqui, para comunicarmos. Todos os dias falamos com alguém. Alguém que nos cumprimenta da nossa casa, alguém que nos cumprimenta lá do trabalho, tá? Na escola, na faculdade, na rua. Encontramos com alguma pessoa conhecida e estamos saudando, falando uns com os outros. Saludar e despedir-se são formas de interação essenciais para a comunicação. É essencial, então, tá? As saudações, aos cumprimentos, tá? A forma como nós já iniciamos a interação com as pessoas. É com um hola, que tal? Né? Empezamos a uma charla, ou seja, nós começamos uma conversa com um hola, que tal? Oi, como vai? Tá? Então, nós começamos, geralmente nós chegamos e fazemos esse tipo de saudação. Ontem, por exemplo, eu precisava de uma informação. E eu sabia que naquele determinado local, ali naquele balcão, não era um balcão de informação. Mas eu cheguei e disse, olá, eu disse para a moça, oi moça, tudo bem? Então, eu cheguei nela e fiz essa pergunta, oi moça, tudo bem? Eu sei que aqui não é balcão de informação, mas eu preciso de uma informação, poderia me ajudar? Então, eu cheguei nela, oi moça, tudo bem? Olá, que tal? Né? Como estás? Então, nós começamos uma conversa, começamos uma charla dessa forma e podemos também utilizar adiós. Adiós é que nos despedimos das pessoas, adiós nós vamos nos afastar de alguém. Quando acordamos, dizemos ou decimos buenos dias. Buenos dias, nós demonstramos respeito, consideração pelas pessoas. Sabe aquele tipo de pessoa que ela já acorda, ela não consegue falar um bom dia? Nós dizemos assim que é o tipo de pessoa mal-humorada. E você vai dizer bom dia para ela e ela, bom dia não, para mim não está nada bom. Ou seja, queria dormir mais e acorda, né? Mas no geral é bom dia ou buenos dias, é um prazer
a gente saudar a pessoa e a pessoa também nos devolver bom dia, tá? Olá, que tal? Como estás? Chegamos a um momento em que vamos conversar, encontrar com a pessoa na rua e eu já posso, então, interagir. É, quanto tempo não nos vemos? Te vejo mais tarde? Vamos nos encontrar? Podemos combinar alguma coisa? Então, encontramos as pessoas de longe e fazemos aquela, oi, tudo bem, né? Olá, que tal? E o outro responde, como estás? Muito bem. O espanhol, como uma língua de interação, de comunicação, é importante nós aprendermos, desenvolvermos algumas formas, porque estamos tão próximos, estamos aqui convivendo com pessoas que vêm aí, por exemplo, nós temos uma quantidade de bolivianos que estão sendo abrigados, acolhidos no nosso país. Que tal, então, nós aprendemos, desenvolvemos alguma fala, alguma coisa para também termos um pouco de comunicação? Então, essas formas de interagir com as pessoas que são falantes da língua espanhola é interessante, é muito importante para nós, tá? É importante também para eles, porque dessa forma nós conseguimos realmente estabelecer alguma forma de comunicação. Então, poderíamos começar assim, supondo, né? Vamos aqui agora começar um diálogo com pessoas que não são, e aí vamos aprender junto com eles, eles poderão aprender também o nosso português. Então, dois aí se encontram. Olá! Olá! O outro vai responder, olá, que tal? Então, um chega, olá, ou oi, e o outro responde, oi, como estás, né? Como estás? Ou, que tal? Como você está? Ok? Aí eu vou, né? Estupendamente. E você? Ou seja, estou muito bem, estou maravilhoso, estou ótimo, tá? E você? A fala, né, o dizer estupendamente, é uma forma bastante característica de se falar entre os hispânicos, né, que nós não utilizamos, a gente utilizar assim, estupendo, ou seja, estupendamente, maravilhosamente. Nós utilizamos mais a forma estou ótimo, então poderíamos substituir essa forma estupendamente como estou ótimo. E você? Tá? Estupendamente. E você? Então, nós vamos, né, nos dirigir a essa pessoa. Eu não estou muito bem, pois estou preocupado. Eu não consigo um emprego, então eu estou assim, estou precisando de um emprego, eu estou precisando de algumas coisas, não estou conseguindo me localizar muito bem. Gostaria passar-me alguma informação? Muito gosto. Então, eu vou passar a informação para você com prazer, tá? É um prazer conhecer-te. Então, eu vou passar as informações que essa pessoa precisa, né? Aí, buenos dias, senhor. Senhor Santos, no caso, né? Especificamente ao senhor Santos. Buenos dias, senhor Santos. Senhor, tá? Senhor, o N. Então, o N é um N nasalizado, é interessante isso, tá? Não temos o H. Então, em espanhol, nós não escrevemos a palavra senhor com H. Não se utiliza essa forma na língua espanhola, mas senhor com o N, esse N é nasalizado mesmo, fica senhor, aí, senhor Santos. Então, eu vou falar com o senhor ou com a senhora, eu sempre vou utilizar a forma, tá, de usted, que é o linguajar mais formal para se falar com pessoas mais velhas, tá? Buenos dias, senhor Santos. Buenos dias, senhorita Rivas. Como se encontra? Ou seja, como você tem passado? Então, aqui nós temos um diálogo entre um senhor e uma senhorita, não uma senhora. Buenos dias, senhor Santos. Ok. Buenos dias, senhor Santos.
Buenos dias, senhorita. Senhorita. Então, nós temos também a mesma situação do N nasalizado, né? Senhorita Ribas. Ribas, e aqui nós temos o quê? O V, tá? Temos o V, mas que tem o som de B. Ribas. Você vai dizer, se disse Ribas, ou seja, o R bastante puxado e o V sempre terá um som de B, tá? Sempre vamos, como te va? Quando eu pergunto assim, como você vai? Como te va? Te va? Então, eu vou pronunciar o V com esse som de B, tá? Precisamos sempre lembrar disso. Como se encontra? Encontra. Então, não vou dizer encontra, tá? Como você se encontra. Como se encontra? E o como, percebe que nós temos o como, tá? Como é acento agudo aqui, é bastante diferente do português, porque o como sempre tem esse acento, assim como tu, dias, dias tem acento, perceba aí, tá? O tu também, tá? Nós vamos utilizar algumas situações em que o tu vai ter o acento. Esse que também, veja aqui, ó. Que tal? O que, por mais que você pronuncie que parece que tem o acento circunflexo, mas em espanhol não tem, tá? E é que tal é com acento, que esse acento agudo, ok? Mas não é pronunciado que tal, mas que tal, ok? Então, só para a gente perceber aí a questão do acento. E o dias sempre terá o acento. Buenos dias, dias, e não se diz dia. Dia sempre vai ser em português, em espanhol é dias, buenos dias. Buenos dias, senhorita Ribas. Como se encontra? Ou como tem passado? E a senhorita vai responder, muito bem, gracias. Ou bem demais, obrigado, tá? Muito bem, obrigado. Então, eu posso utilizar as duas formas, bem demais ou muito bem. Muito bem, bien, gracias. E aí, esse gracias é a língua mais pregada mesmo, gracias, tá? Vamos sempre utilizar esse formato com a língua aqui encostando no céu da boca. Gracias. Eu prendo a língua ali em cima para fazer essa pronúncia. Muito bien. E bien, não posso ser bien, tá? Bien não é bien. Muito bien, né? Muito bien. Bien, com o som, parece que é um som de M, mas é N, tá? Muito bem, ou bem demais, obrigado. Muito bem. Buenas noches. Então, a saudação para a noite. Daqui a pouco nós veremos até que hora que se diz boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, tá? Então, eu tenho aqui buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Tu me has assustado? Buenas. Então, houve aqui uma interação entre uma coruja, um morcego, quando o morcego chega e cumprimenta, buenas noches. E aí, a coruja, ela replica dizendo, buenas noches, tu me has assustado. Ou seja, ela se assusta, tá? Ela se assusta com a chegada do morcego, tu me has. Veja aqui o tu, como eu falei para vocês, o tu acentuado. Os nossos pronomes, os pronomes em língua portuguesa, não vão acento no tu, no el, também não tem, o el em espanhol tem acento e em português não temos o acento, tá? E aqui tu me has, ou seja, você me assustou, tá? Não é que estou assustado, ou você, seria você me assustou. Tu me has assustado. Então, se utiliza bastante o formato tu. Como te llamas? Então, quando eu quero agora chegar, aí eu comecei a interação e tal, e eu quero chegar na pessoa e perguntar o nome dela. Como te llamas? Ou, como se llama tu madre? Como se llama tu padre? Como se llama tu hijos? Ou seja, como se chama teus filhos?
Então, eu posso utilizar como se llama e como te llamas. Como te llamas? Tu. E tu? Como te llamas? Yo soy Luzimar. E tu? Como te llamas? Yo soy André. Yo soy Juan. Yo soy Miguelito. Yo soy. Então, eu vou dizer aqui os nomes, né? E vou fazer a resposta. Yo soy. Me llamo Margarita. Então, posso dizer me llamo. E percebe aí, como se llama, llama é com 2 L's, não é se chama, tá? Em português seria chama. Como te chamas? Como te chamas? Aí, me llamo Margarita, me chamo, ou os 2 L's, com, né, o som de H, os 2 L's fazem o som de H, llamo, tá? Isso se pronuncia llamo mesmo, né? Lamo, llamo, me llamo. E me llamo Margarita, me llamo Luzimar. E tu? Como te llamas? Me llamo o quê? Rafael. Rafael. E tu madre? Como se llama? Como se llama tu madre, Rafael? Rafael responde: mi madre es Ana y mi padre es Juan y mi hijo es André. Mis tios, aí ele vai dizer os tios, mis abuelos, ou seja, meus avós, mi vecino, meu vizinho. Como se chama seu vizinho? Mi vecino se llama Miguelito. Mi vecino, ou seja, vizinho, seu vizinho também, que é uma pessoa. Então, eu vou fazendo essas interações. Es un placer conocerla, señorita. Mucho gusto. Esta señorita es la Margarita. Me llamo Margarita. Es un placer conocerla, señorita. Muito gusto, ou é um prazer conhecê-la, tá? Encantado de conhecer a senhorita, é um prazer, é uma satisfação enorme, muito, muito bom conhecê-la. Olá, amigo, como te va? Então, aqui eu tenho aquela situação, como te va? Ou como você vai, né? Como estás, como você vai, como te va. Sempre utilizamos os pronomes, te, me, são pronomes como nós temos em português os pronomes, no caso, pronomes do caso oblíquo. Aqui também em espanhol, os pronomes são utilizados, tá? Me llamo, me gusta mucho, viajar, no caso, me gusta muito. Te gusta ficar nas redes sociais, por exemplo? Te gusta? Me gusta, te gusta. Então, são pronomes, Como te va? Olá, amigo, como te va? Também, né? No mesmo formato, nós temos aqui a pergunta. É interessante também nós notarmos que as perguntas sempre são marcadas, sinalizadas com o quê? Com ponto de interrogação, tá? Então, eu tenho aqui ponto de interrogação no começo e no final. Também é importante a gente lembrar disso. Como te va? Olá, amigo, estou muito mal. Estou muito mal. Fez a pergunta para o amigo. Olá, amigo, como te va? Olá, amigo, estou muito mal. Mal, não é mal, tá, pessoal? É mal aqui, no caso. Veja só, mal, o L tem que ser bem pronunciado, ou estou muito mal, estou muito bem. Que veja que o mal, tá? Mal, contrário de bem. Então, estou muito mal, ou estou muito bem. Tenho aqui, olá, amigo, também há como resposta. E aí, por quê? Que me conta? Por que tu estás mal? Por quê?
Porque me conta, ou seja, me conta por que você está mal, o que está acontecendo. E o porquê não é com acento circunflexo. Perceba que é com acento, tá? Nós temos esse acento aqui, que é um acento grave aí, no caso, no espanhol, que não é o mesmo acento nosso. Se fosse em português, aqui seria o acento circunflexo e é aquela pergunta, né? Vai lá, por quê? Tá? Você está mal? Por quê? Então, teríamos o acento circunflexo aqui, tá? Ou se no começo de frase não teria nenhum acento, seria separado sem nenhum acento, sendo em final de frase, então nós teríamos o acento circunflexo, jamais esse acento aqui. Então, que me conta, tá? Quando nos encontramos, tá? Quando encontramos com as pessoas, decimos buenos dias quando es por la mañana de 5 horas a las 14 horas. Buenos días se dice por la mañana de 5 a las 14 horas. Buenas tardes se dice por la tarde de 14 horas a 20 horas. A las 20 horas, entonces se dice buenas tardes, tá? Por la tarde. Ahora, buenas noches se dice por la noche de 20 horas a las 5 horas. Então, na madrugada, aquela questão que, é 3 horas da manhã, eu vou começar a dar bom dia, em espanhol não funciona, tá? Buenas noches se dice por la noche de 20 horas a las 5 horas por la mañana. A partir, né? Então, nós temos aqui, ó, a partir das 5 horas até as 14 horas se diz por la mañana. Mas, professora, a partir do meio-dia eu já começo a dar boa tarde. Mas acontece que o meio-dia, tá? O meio-dia ali na região da Espanha, na Europa, é diferente porque o dia começa mais tarde e o almoço é às 14 horas, então só vai começar a dizer boa tarde a partir das 14 horas porque já é pós-almoço. O almoço é em torno de 2 horas da tarde, por isso, então, se diz até às 14 horas, se diz bom dia, porque não almoçaram ainda também, né? Aí, a partir das 14 horas, começa a tarde. E agora, buenas tardes, porque a tarde começa às 2 horas. Oh, coisa boa, hein? Então, quem trabalha à tarde, começa a trabalhar das 14 e vai até às 20 horas, até às 21, 22, 23, vai até mais tarde aí trabalhando. E quem trabalha à noite vai até madrugada, tá? Hola se dice a qualquer hora, pois es informal, tá? Hola. Hola se dice a qualquer hora. Não importa. Qualquer hora você vai dizer hola ou oi. Quando nos despedimos, podemos dizer adiós, hasta luego, hasta la mañana, hasta la vista, hasta pronto, tá? Então, nós podemos dizer várias formas, né, de despedidas. Quando nos despedimos, podemos dizer várias formas aqui para esse tipo de saudação, de despedida, no caso, saudações e despedidas. Muito bem. Agora nós vamos falar um pouco desse vocabulário. Então, hola. Hola, que tal? Como estás? Aí eu já posso o quê? Iniciar uma conversação com a pessoa, tá? Hola, que tal? Como estás? Hola, estou bem. E tu? Estou mal. Que me cuentas? ¿Quieres decir alguna cosa? No quero decir nada. Oh, sí, claro que sí. Quiero decir mis problemas. Buenos días. Buenos días, señorita. Buenas tardes. Buenas tardes, señora. Buenas noches.
Buenas noites, senhor. Como está você? Então, eu vou utilizar para falar com o senhor, vou utilizar para falar com uma senhora, né? Buenos dias, buenas tardes, buenas noites, hasta la vista, as formas de despedida. Ok, aí eu falo com eles, adiós. Por la mañana te veo novamente, né? Por la mañana, por la tarde, deseo falar, hablar com o Senhor, ou seja, por la tarde eu desejo ainda falar com o Senhor, poderia me atender, poderia falar comigo? Te veo, ou seja, te vejo, eu quero te ver mais tarde. Vamos combinar? Podemos fazer alguma coisa? E então, eu posso estar, né, combinando com a pessoa e a gente está agora, então, falando também, fazendo alguma coisa, né? Aí eu tenho hasta luego, que é a despedida, né? Até logo. Hasta pronto. Hasta la mañana. Hasta la vista. Foi um prazer ou es um prazer. Foi um prazer falar contigo, hablar, né? Foi um prazer hablar contigo ou es um prazer conhecerte, conhecerla. Muito gosto. Es um prazer, o prazer es meu, ou seja, o prazer é meu, o prazer é meu. Como te llamas? Como te va? Poderia perguntar também para a pessoa, como te llama, como te va. Como se llama? Me llamo, te llamas, tá? Eu me llamo, tu te llamas, ele se llama. Então, nós vamos utilizando. Eu me llamo, tu te llamas, ele se llama. Nós nos llamamos, vos los llamais, eles se llamam. Então, nós utilizamos bastante pronomes, esses pronomes aqui, para fazer esse tipo de pergunta, quando vamos utilizar o verbo chamar, no caso aqui, para fazer esse tipo de pergunta. Como estás? Estou muito bem. Ou estou muito mal. Estou preocupado? Estou cansado. E é interessante que cansado, em espanhol, é o ato de estar cansado mesmo. Estou muito mal. Estou cansado. E parece, tá? Parece cansado, parece-se com casado na hora que vai pronunciar, porque se diz em espanhol, não se diz casado, mas se diz casado. Então, quando vai se dizer estou muito mal, estou cansado, se não cuidar, parece que está falando casado, que casado é casado. Então, há uma semelhança, só tira o N ali, cansado e cansado e casado. As duas formas são muito parecidas, então dá uma às vezes pode até confundir. Estou assim, sim, estou muito mal. Senhor, por quê? Queres contar-me que estás? Como estás? Queres dizer? No, senhorita, tá? Senhorita, senhora, dom, dona. E veja aqui que donha, tá? Dom e donha. Por quê? O N está nasalizado também. O N está com a tilde. E aí, dessa forma, fica donha, tá? Donha. Ou dom, né? Vamos dizer, é uma forma de senhor também, donha, uma forma de senhora também, né? De respeito para com a pessoa, de consideração. Então, eu tenho aqui, neste vocabulário, uma simples tabelinha que dá para a gente aprender e aí desenvolver uma conversação, tá? Dá para desenvolvermos aí uma conversação bastante interativa em língua espanhola, certo? Mas eu tenho tanta dificuldade, professora, porque não sei o quê. Tudo é uma questão de tempo, né? Uma questão de dedicação, e aí você consegue desenvolver, assim,
alguma coisa, tá bom? Mas nós vamos ficando por aqui. Foi um prazer, é um prazer conhecê-los, mas vamos, né, encerrar o nosso período dizendo que nos vemos em uma outra classe, ou seja, nós vamos nos encontrar em uma outra aula, nos veremos em breve, e quanto a isso nós dizemos hasta la vista, hasta luego, e até a próxima. Tchau, adeus.